Agora dando meu bom boa tarde à gravação que está assistindo. Deixa eu só virar a tela aqui. Inclusive, podem mandar o que vocês quiserem no chat que eu olho pelo celular, tá? Tô aqui, tô apresentando, mas tô olhando. Vamos começar então, gente. Estou muito animada. Vamos começar, galera, explicando o que é o direito tributário, porque já que essa disciplina ela é introdutória e vocês nunca viram nada parecido com isso na universidade, eu acho importante começar falando o que é, né? O que é isso aqui que a gente está estudando, primeiramente, para que ele serve. O direito tributário é o ramo do direito destinado à arrecadação, fiscalização e criação de tributos em prol do interesse público. Natália, o que é isso? Vamos por partes. A arrecadação é porque o fisco, vocês vão ver muito essa palavra aqui, inclusive, o fisco é a entidade que tributa a administração tributária, certo? O fisco arrecada por meio do seu poder de arrecadação, fiscaliza também pelo poder de fiscalização e cria tributos, ou seja, não cabe a ninguém além do fisco arrecadar nenhum tipo de tributo, fiscalizar e criar também. Porque imagina que louco que seria se a vida pudesse ser assim, né? A gente está aqui no dia a dia e chega uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma pessoa de direito privado, né? Não de direito público, uma pessoa de direito privado para querer fiscalizar os meus tributos ou querer arrecadar tributos de mim. Seria muito louco, né? Por isso que é vedado somente ao fisco a arrecadação, fiscalização e criação de tributos, sempre em prol do interesse público, certo? Tudo que o fisco faz, que na teoria, né, a gente sabe que é muito bonito, na prática talvez não, mas tudo que o fisco faz é em prol do interesse público, certo? Da administração pública e das pessoas. A gente tem também que, dentro do direito tributário, prevalece a supremacia do interesse público. Como eu estava mencionando anteriormente no tópico acima, no interesse, o que vai determinar toda a atividade estatal é o interesse da população, certo? Então, dos entes privados, dos entes públicos, tudo que engloba essa parte do direito público é levada em consideração, é um pré-requisito para que o direito tributário exista. E dentro do direito tributário, nós também temos as limitações ao direito e ao poder de tributar. Inclusive, eu tenho um artigo muito interessante para indicar para vocês, vou colocar no Drive depois, escrito por um grande advogado que fala bastante sobre essa questão das limitações ao poder de tributar. Ou seja, mesmo que seja destinado ao fisco o poder de arrecadar, fiscalizar e criar tributos, ele também tem seus limites. E os limites impostos ao fisco estão previstos na Constituição. O fisco ele só pode agir até onde a Constituição determina. Nada além, nada abaixo, certo? Passando aqui essa parte introdutória, a gente começa a falar um pouco das fontes do direito tributário, que são muito importantes, inclusive, para a nossa compreensão do direito prático e teórico também. E eu acho muito importante a gente falar um pouco das fontes, porque, fato curioso, eu estava na minha aula de processo civil 3 essa semana, os recursos, e caiu o professor, eu faço com o Átila, ele fez uma questão em sala que o erro estava nas fontes do direito do processual civil. E aí, desde quando eu vi isso, eu falei: "Caraca, realmente é muito importante a gente saber as fontes do direito, para que a gente não caia nesse tipo de pegadinha, tanto em prova, mas como na vida também". E o que são as fontes do direito tributário? Aonde o direito tributário nasce e onde ele está previsto e resguardado. A gente tem, obviamente, o top dos tops, que é a Constituição, certo? Vocês vão ver lá no artigo 145 ao 162, que é onde trata os tributos, que é a Constituição que determina basicamente tudo, certo? Porque nada pode ir, nenhuma outra lei, nem complementar, nem ordinária, nem nenhuma outra norma. Absolutamente nada pode ir além do que a Constituição determina. Como eu disse anteriormente para vocês, o físico possui esse tipo de limite, de limitação ao poder de tributar. E é por isso que a gente não pode ultrapassar o que a Constituição determina, certo? Em segundo lugar, a gente tem o Código Tributário Nacional, que é onde está concentrado a grande maioria das leis, né, da legislação tributária em si. Então é lá que vocês vão encontrar todo o nosso objeto de estudo. Basicamente, a gente vai ter, como eu coloquei aqui, um estudo
na Constituição, nas leis complementares, ordinárias e afins, só que a base do nosso estudo sempre vai ser o Código Tributário, certo? A gente tem também leis complementares, leis ordinárias e normas infralegais, que são normas e leis que são subsidiárias à Constituição e ao Código Tributário Nacional. Ou seja, elas agem em conjunto ou quando há alguma lacuna nesse tipo de código, certo? Ou alguma especificação também. Então, a gente vai ver mais na frente. Existem leis, por exemplo, específicas para o processo administrativo, tributário, existem leis específicas para certos tipos de tributos. Então, a gente, por mais que eles estejam previstos na Constituição e no Código Tributário Nacional, a gente tem leis que especificam, que detalham melhor esses tipos de normas e procedimentos. Certo? E a gente vai ver tudo isso mais na frente, mas só estou aqui passando esse panorama para vocês agora no começo. Tá aqui tudo bem, galera? Tudo certo? Precisando de alguma coisa, podem mandar mensagem. Show! E aí a gente vem aqui só um momento. A gente vem aqui pro ponto principal da nossa aula de hoje, eu diria, que é o que é um tributo. Gente, o que é esse objeto de estudo que a gente fala tanto dele, mas que às vezes a gente fala e acaba não sabendo o que é. O tributo, o conceito de tributo está previsto lá no artigo 3º do Código Tributário e diz que é toda prestação pecuniária compulsória, característica número 1, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, característica número 2, que não constitua sanção de ato ilícito, característica número 3, instituída em lei, característica número 4, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, característica número 5. E a gente vai estudar cada uma dessas características devagarzinho, porque eu entendo que ler esse artigo e nada, às vezes, é a mesma coisa, quando a gente precisa destrinchar realmente o que ele quer dizer. Então, vamos começar bem do começo. Prestação pecuniária compulsória. Uma palavra difícil para dizer o quê? Você tem que pagar dinheiro obrigatório. Basicamente é isso. É isso que ele quer dizer com prestação pecuniária compulsória. Mas destrinchando pequenininho. Prestação é uma obrigação imposta ao sujeito passivo, que é quem paga. A gente também vai ver mais à frente a distinção de sujeito ativo e passivo, mas aqui, superficialmente para vocês, sujeito ativo é quem cobra, sujeito passivo é quem paga. E quem paga somos nós, contribuintes, certo? Quem cobra é o fisco, quem paga somos nós, contribuintes. Então, a prestação ela é obrigatoriamente imposta ao sujeito passivo, ou seja, ela é imposta a quem paga. E aí a gente tem que, logo em seguida, que é a prestação pecuniária. Significa que deve ser cumprida em dinheiro. A gente vai ver mais à frente, né, no próximo tópico, mas significa que ela tem que ser cumprida, tem que ser cobrada, arrecadada em dinheiro com a moeda corrente do país, no nosso caso, o real, certo? Compulsória não é facultativa, mas imposta pelo Estado, ou seja, o cidadão não escolhe se paga ou não. Ela é compulsória, ela é obrigatória, uma obrigação obrigatória, imposta pelo fisco, e você não tem a opção de pagar. Você pode questionar, se você pode. Você pode, por exemplo, receber uma cobrança indevida e impugnar. A gente utiliza essa palavra aqui para questionar. Você pode ir contra aquilo ali que está sendo imposto a você, se defender por meio das atribuições legais, mas você não pode deixar de escolher se paga ou não. Se for uma cobrança devida, ou seja, se tá ali, tá tudo certinho, você incidiu sobre o fato gerador, você tá ali, tá tudo correto. O valor tá correto, o fato gerador tá correto, tem provas comprovando aquilo ali, você é obrigado a pagar. Agora, se eu olhar para aquilo ali e for uma cobrança indevida, aí eu posso questionar, mas ainda assim, a princípio, ela é compulsória, certo? Mesmo você questionando ou não, é uma obrigação compulsória, certo? Tudo ok nesse tópico? Show! Então, a gente acabou de ver a característica número 1, prestação pecuniária compulsória. E agora a gente entra na característica número 2, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E esse tópico é interessante porque eu lembro que quando eu estava estudando tributário 1, eu tinha muitas dúvidas nesse aspecto, porque eu pensava, como assim somente em moeda? Como é que é isso? Porque na minha cabeça eu achava, assim, hoje em dia, né, já desconstituí esse pensamento. Mas eu achava que, por exemplo, uma penhora, vocês vão ver, vocês estão vendo processo civil 2, né, agora de execução.
Então vocês vão aprender um pouco mais sobre o que é uma penhora ou um arresto de bens. Por exemplo, você pode, num processo de execução, penhorar um imóvel, penhorar um carro para pagar determinado tipo de tributo. Eu pensava: "Como assim? Então tem que ser em moeda e eu posso penhorar um carro?". Só que aí é que vem o pulo do gato, vou explicar um pouco melhor aqui para vocês. Com em moeda, ele quer dizer o artigo 3º quer dizer que o pagamento do tributo deve ser feito em dinheiro, moeda corrente nacional, que é o real. Isso aí tá batido, né, beleza, a gente já entendeu. E aí que vem essa pequena expressão que é a resposta da minha dúvida que eu tive semestre passado, cujo valor nela se possa exprimir. O que é que isso quer dizer? Mesmo quando a obrigação não é paga diretamente em dinheiro, deve ser possível converter o valor para dinheiro e para quitar a determinada dívida, certo? E é justamente aí que entra essa questão dessa dúvida que eu tinha. Você não vai trocar, por exemplo, um carro. Eu não vou chegar lá na administração pública, eu não vou chegar na Receita Federal e falar assim: "Amigo, pega aqui o meu quid que eu tenho", não ironicamente, "pega aqui o meu quid que eu deixei ali fora, vou utilizar para pagar essa dívida aqui de imposto de renda que eu estou devendo". Não tem como, certo? Você tem que aí sim, você entra com procedimento para converter aquele bem em dinheiro, e a partir do momento que se converte aquele bem em dinheiro, aí sim, você pode utilizar dele para pagar a sua dívida, mas ele tem que ser conversível em dinheiro, ele não pode ser apenas, o objeto lá, o bem material, certo? Para você ir lá entregar para a Receita Federal e: "Não, vou pagar aqui com esse meu carro", não pode, certo? Então é por isso que a gente pode utilizar assim, mas em contrapartida, como eu coloquei essa observação aqui, não é possível o pagamento em bens e serviços. Só uma pausa antes de eu continuar. Ou seja, eu não posso chegar para a administração tributária e falar assim: "Eu não tenho dinheiro para pagar esse tributo aqui, mas eu posso, sei lá, varrer o chão aqui da Receita por um mês. Aí eu varro aqui o chão e vocês tiram minha dívida". Isso não pode acontecer. Tanto em serviços como em bens também, como foi o exemplo que eu acabei de dar. Não posso chegar com o meu carro e entregar lá na Receita e falar: "Não, amigo, pega aí que a partir daqui é contigo". Não, conver tem que ser convertido em dinheiro, certo? Na moeda corrente. E nem através de bens imóveis. Bens imóveis, perdão, eu coloquei errado aqui, tá? É imóveis, vou ajeitar antes de enviar para vocês. Nem através de bens imóveis, certo? Foi também como eu falei, eu tenho aqui minha casa, mas eu não posso chegar, assinar um papelzinho e falar: "Ó, fisco, toma aqui minha casa para quitar minha dívida". Eu tenho que transformá-la em dinheiro, em pecúnia, especificamente, para que eu possa entregar esse valor à administração tributária, certo? Esses conceitos que eu trouxe estão lá previstos lá no artigo 162 do CTN, caso vocês queiram depois dar uma olhadinha, ok? E aí, logo em seguida, se o meu computador quiser funcionar hoje, deixa eu ver se passou aqui. Ele está de uma lentidão, minha nossa senhora. Aí a gente vem para a característica número 3, que não constitua sanção de ato ilícito. Eu acho que a grande maioria de vocês estava na sala quando o professor deu esse exemplo, mas eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, certo? Digamos que eu quero roubar um banco. E aí eu chego para roubar esse banco, para assaltar, né, chegar lá e faço tudo, beleza. Vou dar até um exemplo melhor, o assalto ao Banco Central. Imagina aí, o Banco Central aqui de Fortaleza foi assaltado, se eu não me engano, foram uns bons milhões de reais, não faço a menor ideia de quanto agora de cabeça. Mas, as pessoas que assaltaram o banco repartiram o valor e integralizaram sua renda com ele. Elas são obrigadas a pagar imposto de renda? Fica aí o questionamento. Muita gente na sala disse que não, né, nesse caso aí não teria que ser obrigatório pagar o tributo, porque, não foi um ato lícito, né, você roubou um banco, beleza. Só que nesse caso, se a gente for parar para destrinchar o que aconteceu, vou transformar aqui num esquema visual para vocês em 3 etapas. A primeira etapa foi roubar o banco, que é ilícito, certo? Não é permitido, é crime. A segunda etapa foi integralizar renda, integralizar o patrimônio. Isso é uma atividade lícita, certo? Mesmo sendo de uma atividade ilícita, que é roubar o banco, integralizar a renda é lícito. Então, logo, se integralizar a renda, se o valor integraliza a sua renda, isso caracteriza fato gerador do imposto de renda.
É por isso que, se você roubasse o banco, nesse aspecto, você seria obrigado a declarar o seu imposto de renda e a pagá-lo do mesmo jeito. Ah, mas Natália, nesse caso, não vai ter nenhuma implicação penal? Aí não é mais com a administração tributária, aí já é com a administração penal, já é com. Eita, passei sem querer, Jesus. Deixa eu voltar, pronto. Já não é mais com a Receita Federal, já não é mais que com os tributaristas, é com os penalistas agora. E aí, a partir disso, provavelmente, né, se a Receita Federal visse que uma renda que ninguém sabe nem de onde surgiu na sua conta, mesmo você pagando lá certinho, a Receita Federal ia chegar lá no Ministério Público e falar: ei, amigo, ó, esse cabo aqui tá esquisito essa renda dele. E aí você provavelmente seria fiscalizado pelo Ministério Público também. Só que nesse caso aqui, voltando agora para o tributário, como eu disse, o fato gerador foi constituído, que é integralizar o patrimônio, constituir renda. A partir do momento que o fato gerador aconteceu e ele é lícito, ele vai ser objeto de imposto, certo? Você vai ser cobrado a partir daquilo ali. Não, não se importando obrigatoriamente pelo que aconteceu antes. Eu não quero nem saber, meu amigo, de onde é que veio o seu dinheiro. Eu quero cobrar. Basicamente, o que o fisco diz é isso aí. Eu não quero saber de onde é que veio. Se veio de você trabalhando no sol quente 8 horas por dia, ou se veio de você roubando um banco ou vendendo droga. Eu não quero saber, eu só quero receber. Basicamente é isso. Então, colocando aqui um pouco sobre o que eu trouxe para vocês, trouxe aqui esse exemplo, mas vou explicar um pouco melhor. O tributo não é uma punição, e sim uma obrigação legal e geral, independente de o contribuinte ter praticado ou não um ato ilícito. E esse princípio, esse conceito, ele decorre do princípio da pecúnia non olé, que diz que o dinheiro não tem cheiro. Traduzido para o que eu acabei de falar, não interessa de onde veio, eu só quero receber, só quero cobrar, não quero nem saber se é ilícito ou não, certo? E também a gente, nesse conceito do pecúnia non olé, a gente tem também, como eu coloquei aqui, que o tributo não é uma punição. O que é que significa? Ah, porque assim, não é uma punição pagar imposto, pagar tributos, certo? Ele recolhe porque você tem que recolher, o fisco recolhe porque ele tem que recorrer, você paga porque você tem que pagar. Mas ele não é uma punição e não deve ser uma punição de nenhum modo. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a isso que eu falei? Eu vou também trazer uma pergunta que vocês não fizeram, mas eu tive essa dúvida no semestre passado, e agora em Tributário 2, quando, inclusive com o Jório também, o meu professor de Tributário 2, quando ele falou sobre o Pecuninole novamente na sala, eu tive uma dúvida muito curiosa, e eu não sei se já passou pela cabeça de vocês, mas passou pela minha. Eu perguntei assim para ele, mas professor, se o dinheiro não tem cheiro, e se não interessa de onde veio o dinheiro, só interessa pagar o tributo, por que, por exemplo, não incide ICMS, né? Que é Imposto sobre Bens e Serviços. Esqueci agora de cabeça. Eu dei um branco. Mas um imposto sobre os bens e os serviços, certo? Que incide, por exemplo, se eu compro um salgado lá no CC, eu estou pagando ICMS em cima dele. Então, por que não incide ICMS quando numa compra e venda de entorpecentes, por exemplo? Eu tinha isso muito na minha cabeça, eu ficava em dúvida, porque nesse caso, tudo que eu falei está correto, certo? Tudo que eu disse. O fato gerador, qual é o fato gerador aqui? É compra e venda de mercadoria, certo? Só que aí o Jório olhou para mim e falou assim: só que você está esquecendo de um detalhe. Entorpecentes, drogas, não são considerados mercadoria. E aí eu falei, caraca, realmente, né? Porque se não é considerado mercadoria, o fato gerador já está comprometido, porque o fato gerador não é o incidir imposto sobre a compra e venda de mercadoria, se não é mercadoria, entendeu? Não incide imposto. Inclusive, também eu acho que na sala, quando o professor, na sala de vocês, quando o professor ensinou isso, eu vi que alguém perguntou, mas assim, mas como assim tem que pagar? Como é que paga imposto em cima de uma atividade ilícita? E aí eu até pensei na hora, mas eu guardei para responder aqui para vocês. Porque a gente seria bom demais. Imagina aí a vida de um criminoso. Se eu, que trabalho, pago as minhas contas, pago os meus impostos, faço tudo direitinho, tudo lícito, não tenho problema nenhum com a Receita Federal, com nada. Eu tenho que pagar imposto? Aí, imagina se estivesse lá escrito na lei que não precisa pagar nenhum tipo de tributo em cima de atividade ilícita. Vocês não acham que todo mundo ia querer traficar e roubar
e de lavar dinheiro adoidado, não. É claro que queria. Então não faz sentido você beneficiar, na minha concepção é isso. Não faz sentido você beneficiar um criminoso, por exemplo, por ele tá fazendo uma atividade ilícita, e aí você fala: "Não, beleza, ilícito aí, mas não vou cobrar tributo em cima disso aí não". Claro que não, isso ia incentivar a prática de atos ilícitos, na minha concepção. E aí é por isso que eu imagino que existe esse tipo de princípio para que não só para isso, né, mas também para outras coisas. Deixa eu voltar aqui. Posso, Sara, deixa eu voltar rapidinho. Cujo valor a Sara perguntou, se eu podia dar um exemplo em cujo valor nela se possa exprimir. Eu até tinha dado um exemplo, né, que foi inclusive objeto da minha dúvida no semestre passado, mas por exemplo, todo bem móvel ou imóvel, né, no caso, todo tipo de bem, certo? Que possa ser convertido em dinheiro, uma casa, um carro. Então, assim, digamos que na minha conta bancária, teve uma execução fiscal, isso acontece muito na prática, tá, eu vejo bastante isso no dia a dia. Teve execução fiscal que o fisco chegou e falou assim: "Meu amigo, você tá devendo aqui, sei lá, R$ 50.000 para administração tributária". Beleza. Aí o juiz manda ir lá e fazer uma busca nos sistemas de contas bancárias, Sisbajude, Renajude e tal. Vocês vão aprender todos eles bem direitinho agora em processo civil 2. Aí ele chega e busca na conta bancária do cara e não achou nada, tá tudo zerado, zero, zero. Tá falido. Tá falido, tá assim, só com uma mão na frente e outra atrás. Aí ele fala assim: "Amigo, você não tem nenhum outro bem aí não, que possa penhorar aqui para colocar pra gente?". Aí ele fala: "Pô, eu tenho um carro aqui, eu tenho um Celta 2004, se puder eu posso dar esse carro aqui". Não, beleza. Então aí a gente pega esse Celta, vai lá. Eu só não sei como é que funciona o procedimento, né, de você ir lá e pegar o carro, mas basicamente na teoria é isso, certo? Você pode indicar um bem, e aí nesse bem ele é avaliado pelo valor de mercado. A partir do momento que ele é avaliado, digamos que esse Celta que eu dei o exemplo, eu não sei, gente, eu não entendo de carro, tá? Nesse aspecto aí eu não entendo zero de carro, então perdoe a minha ignorância. Se alguém souber quanto vale um Celta, eu não sei, mas eu vou chutar aqui, sei lá, uns R$ 25.000, R$ 30.000 usado, vai, não sei. E aí eu pego, não, beleza, valor de mercado desse Celta 30.000. Ok, vamos aqui utilizar, fazer a conversão dele em, em dinheiro, certo? Então, por exemplo, nesse caso, como eu te dei o exemplo, não é a moeda corrente, mas é um bem que pode ser convertido em dinheiro. Como eu coloquei aqui também, ó, mesmo que a obrigação não é paga diretamente, mesmo quando a obrigação não é paga diretamente em dinheiro, deve ser possível converter o valor para dinheiro, né? O bem ali indicado para dinheiro. Basicamente, na prática, é assim que acontece. Eu já vi bastante isso acontecer. Certo? Entendeu? Show. Pois é isso. Então aí, de nada, amore. E é isso. Então a gente tem aí que a gente já viu o quê? 3 características, certo? Prestação pecuniária compulsória, em moeda ou nem eu sei de cabeça, em moeda ou valor cujo nela se possa exprimir e que não constou cessão de ato ilícito. Agora a gente vai para nossa quarta característica, prevista no artigo 3º. Instituída em lei. Fácil, fácil, fácil. Nenhum tributo pode ser criado sem lei. Certinho? Esse é o princípio da legalidade tributária, que a gente vê inclusive em todas as áreas do direito, né. O princípio da legalidade ele está aí, no direito penal, no direito civil, no direito trabalhista, no direito administrativo, empresarial. Você não pode fazer nada sem previsão em lei. Você não pode nem cobrar nada, nem querer restituir nada que não exista previsão legal, certo? Então, inclusive, o princípio da legalidade tributária está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Não pode aumentar tributos, nem exigir tributos sem que a lei estabeleça. Ou seja, digamos que belo dia eu recebo, sei lá, um auto de infração inventando um tributo novo, dizendo que eu não consigo nem pensar uma coisa que não seja tributada atualmente, que poderia ser. Enfim, digamos que existe alguma coisa assim. Não, agora você vai ter que pagar tributo em cima disso aqui. Aí eu vou olhar e falar assim, meu amigo,
Com base em que você tá me falando isso? Não, com base no a gente tá precisando aqui pagar o salário dos governantes, aí a gente vai ter que cobrar um pouquinho mais caro, sabe? Por isso que a gente tá inventando aqui esse tributo. Aí ele chega e fala, vou olhar para ele e falar assim, tá louco, filha? Não, que é isso? Não vou pagar nada, não. Justamente por isso, entende? E aí a gente não pode, o fisco não pode, né, no caso, exigir aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Só o Poder Legislativo também, nesse embalo aqui, porque ao fisco é vedado a arrecadação e o aumento de tributos, só que também ao Poder Legislativo, como eu coloquei aqui, por meio de lei em sentido estrito, pode criar ou majorar tributos, ou seja, aumentar as alíquotas, que vocês vão ver um pouco depois o que, é que significa essa palavra. As alíquotas são as porcentagens dos valores, certo? Então, só o Poder Legislativo pode criar ou majorar tributos, ou aumentar o valor dos tributos, certo? Você não pode. Eu não posso chegar belo dia e falar assim, não, meus amigos, é isso aí, vou aumentar aqui o imposto de renda para 30%, para 40%, certo? Não tem condição. Tem que ser criado e passado por lei, apenas do Poder Legislativo. Sara, exatamente, grandes fortunas. É um bom exemplo. Certinho? Acho que essa característica é a mais tranquila, né? A gente já vê em bastantes áreas do direito também. E aí, logo em seguida, para nossa quinta característica, a gente traz que é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso, Natália? A atividade administrativa é a atuação do fisco, que é a administração tributária, para exigir o tributo. Somente. Atividade administrativa. Somente a administração tributária, somente o fisco, pode exigir esse tributo. Plenamente vinculada. Isso talvez fique um pouco obscuro na cabeça de vocês agora, mas posteriormente isso vai se esclarecer, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai estudar melhor esse aspecto. Plenamente vinculada significa que o agente público não tem liberdade de escolha, não é um ato discricionário. Ou seja, se o tributo entrou, ele vai ter que ficar na administração tributária. Ele não pode, o agente público não tem liberdade ali de escolher se cobra ou se não cobra. Foi exatamente, acho que esse exemplo também que o professor deu em sala. Ele falou assim: ah, não, porque eu sou muito amiga aqui da Clice, que nem sei se está assistindo ainda. Cadê? Tá aqui assistindo. Beijo, Clice. Eu sou muito amiga da Clice, que tá aqui me assistindo. Ela tá sempre no meu IGED, ela tá sempre aqui comigo, minha grande amiga. Não vou cobrar tributo dela, não. Porque é gente boa, por afinidade, né? Vou cobrar, vou deixar de cobrar tributo aqui da Clice. E aí vou cobrar tributo aqui majorado desse meu desafeto, que eu não gosto da cara dele, eu não vou com a cara dele, vou cobrar mais. Físico pode fazer isso? Claro que não, né, gente? Senão aí seria muita loucura. Por isso que o agente público não tem liberdade de escolha. Ele é obrigado a cobrar, o físico deve cobrar e nós, contribuintes, devemos pagar. Ou seja, se a lei diz que o tributo deve ser cobrado, o fisco é obrigado a cobrar. Então, essa grande frase difícil que foi colocada no artigo 3º se traduz por somente o fisco, que pode, é a obrigação do fisco cobrar esse tributo, exigir esse tributo, e a ele é obrigado a exigir, certo? Ele é obrigado, ele não tem distinção, ele não é um ato discricionário, ele não tem liberdade de escolha. É uma atividade plenamente vinculada. Certinho? Tudo ok por aqui, galera? Show. Eu adoro esse joinha, gente. Eu acho ele demais. Adoro esses emojis. Uso bastante. E aí agora a gente passa para o nosso próximo tópico. A gente agora que aprendeu o que é que significa o tributo, segundo o CTN, a gente vai entender um pouco da natureza jurídica dos tributos. Porque vocês podem ter muita confusão assim em relação a, beleza, mas e o imposto? E o tributo? Tributo é imposto? Imposto é tributo? Mas aí tem taxa, tem multa, tem. Isso tudo é tributo? Será que todos esses são espécies de tributos? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais nesse aspecto. A natureza jurídica dos tributos se classifica a partir da essência do tributo, certo? A classificação legal que identifica a essência do tributo. Ou seja, por que ele é cobrado, que é o nosso querido fato gerador, vocês vão também entender um pouco melhor mais para frente, e qual é a sua função principal dentro do sistema tributário. Ou seja, por que ele é cobrado e para que ele serve.
Essa configuração está prevista lá no artigo 4º também do CTN, que diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação. Vamos por partes aqui. O que é que o caput desse artigo está querendo dizer? A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. O que é que isso quer dizer? Que, por exemplo, o imposto de renda, a natureza jurídica do imposto de renda é o quê? É a renda. Porque a renda é o fato gerador da obrigação. Ah, porque vamos ver aqui outro imposto. O imposto sobre importação. Qual é o fato gerador sobre o imposto de importação? A importação. Logo, é o fato gerador da respectiva obrigação que determina a sua natureza, certo? A natureza jurídica desse tributo. E aí, ele coloca ainda aqui que, sendo irrelevantes para qualificá-la, qualificar o quê? Qualificar a natureza jurídica, a denominação e demais características formais adotadas pela lei, que significa o quê? Que não interessa basicamente a denominação e características formais, contanto que o fato gerador seja material, certo? E a destinação legal do produto para a sua arrecadação. É irrelevante para onde que esse dinheiro vai, meus amigos. Contanto que tenha incidido o fato gerador da obrigação, já se considera tributo e já é obrigatório cobrar, certo? Show! E aí, agora nos encaminhando para o finalzinho da nossa aula, porque o professor Jório só deu até o conceito de imposto, sendo que eu preferi, que ele falou que deu só o comecinho, mas eu preferi guardar para que a gente veja com mais calma no próximo GED. Vou explicar aqui até a teoria tripartite e a pentapartite, que é facinho, facinho, certo? O que é a teoria tripartite dos tributos? É o entendimento majoritário do Código Tributário Nacional, que está previsto lá no artigo 5º. Eu não coloquei escrito aqui, mas o artigo 5º diz que os tributos são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. É isso que está escrito lá no artigo 5º. Voltando, impostos, taxas, contribuições de melhoria. É isso que o CTN inicialmente reconhece, apenas essas três espécies de tributos. E aí, o que a gente vai ver, antes da gente passar para a tripartite, né? Vamos ver um pouquinho sobre essas três espécies de tributos que o CTN traz para a gente. A começar pelos impostos, são os mais famosos, né? Acho que todo mundo já ouviu ou já paga aqui algum tipo de imposto. Nós todos pagamos imposto, né? Se a gente, como eu dei o exemplo, se a gente compra um salgado ali no CC, a gente está pagando imposto. Se a gente faz uma compra e venda, a gente está pagando imposto também. Então, tudo isso, mesmo que você não tenha ainda, por exemplo, renda suficiente para declarar o imposto de renda, você paga imposto em todos os aspectos da sua vida. Vamos lá, então. Os impostos previstos lá no artigo 16 do CTN, e seguintes, diz que o seu fato gerador independe das de atividade estatal específica. Por exemplo, imposto de renda, ICMS ou IPTU. O que é que significa dizer que o fato gerador independe de atividade estatal específica? Ele não tem obrigação de ser destinado a lugar nenhum. Por exemplo, quando você paga imposto de renda, você sabe para onde o seu dinheiro está indo? Especificamente, não. Eu sei que ele está indo para a administração pública, certo? Beleza. Está indo lá para a administração pública, mas o que a administração pública vai fazer com esse dinheiro? Ó, não faço a menor ideia. Se eu pago o IPTU, eu sei para onde é que esse dinheiro vai estar indo? Ah, ele vai estar indo ali para a administração do município. Tá, mas para onde exatamente? Vai ser para pagar o quê, aquele IPTU? Não sei, certo? Tem também um exemplo muito bom que o Elisberg deu no semestre passado, na aula, que eu lembro bastante. É assim: porque eu pago. É muito comum, né? Esse tipo de jargão popular, a gente falar assim: porque eu pago trocentos mil impostos e as ruas aqui todas esburacadas. O meu IPVA é lá em cima e as ruas aqui todas esburacadas. Tá, mas os impostos, eles não têm destinação específica. Então, por mais que a sua rua esteja esburacada, eu não pago. Quando eu pago imposto, quando eu pago PTU, por exemplo, eu não pago o IPTU ao governo esperando que ele conserte a calçada da minha casa. Entendeu?
Por quê? Porque não é uma atividade, uma atividade estatal específica. Ele não é destinado a uma atividade estatal específica. Então é por isso que eu não posso dizer, tipo assim, eu aqui pagando imposto para a prefeitura e tá aqui, sabe, a rua sem iluminação nenhuma, os postes tudo quebrados, as ruas tudo esburacadas, tá, a segurança, sei lá para onde é que foi, entendeu? Então a gente não pode cobrar do governo isso. Eu não posso querer que o governo utilize o meu dinheiro numa atividade estatal específica, porque o imposto, ele entra na administração pública e dentro da administração pública ele se integraliza. A gente vai ver esses conceitos também um pouco mais posteriormente no direito financeiro. Mas, ou seja, o dinheiro entra nos cofres públicos sem obrigação de sair. Ou seja, ele não tem obrigação de sair para uma destinação específica. Ele integraliza os cofres públicos, lá se mistura, e aí sim, a partir da arrecadação, é que a administração vai fazer o melhor proveito daquilo ali, certo? Então, por isso é que a gente não pode esperar que, quando eu pago o meu IPVA, que a minha rua esteja linda, bonitinha, porque, assim, a gente queria, né? Nós, contribuintes, queríamos muito. Só que na prática, né, não é assim que acontece. Certo, gente? Então, os impostos deles independem de atividade estatal específica. Eles entram nos cofres públicos e independem de sair, certo? Agora a gente vem para as taxas que estão previstas lá no artigo 77 do CTN, que são decorrentes do poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível. Faltou aqui um izinho no divisível. Específica e divisível. O que é que isso quer dizer? Vamos por partes. Gente, taxa não tem para onde correr. Ou é poder de polícia, ou é prestação de serviço público. Vocês já viram administrativo 1, né? Imagino que vocês já tenham essa noção de poder de polícia, mas vou dar um exemplo aqui. A taxa, digamos, uma. Deixa eu pensar aqui. Tá, pode ser qualquer coisa. Eu vou pular para prestação de serviço, que é mais fácil de pegar exemplo. Digamos, quando eu vou emitir meu passaporte, certo? Chegou na Receita Federal para emitir meu passaporte. E aí, agora, né, inclusive, vai aumentar aqui só a taxa do passaporte. Então, tire seus passaportes enquanto é tempo. Quando eu chego lá na Receita para tirar meu passaporte, ele vai olhar e falar assim: não, beleza, eu vou aqui fazer o procedimento. Taxa do passaporte, se não me engano, é R$ 300 atualmente, ou é mais, não sei. Ou passaporte, ou a CNH, todo esse tipo de coisa. Certo? Isso é uma taxa. Por quê? É uma taxa de prestação de serviço público específico e divisível, certo? É por isso que é específico a mim que estou indo lá tirar o meu passaporte e divisível. Ele só se estende a mim, certo? É por isso que ele só chega, a prestação de serviço, por exemplo, ela é uma taxa, ela é um imposto, perdão, ela é um tributo, e é um tributo a ser cobrado pela administração pública. Como eu coloquei aqui, taxa de fiscalização sanitária, taxa de coleta de lixo também. Porque a taxa de coleta de lixo você paga para ele ir lá na sua casa retirar, certo? Retirar o seu lixo e levar o seu lixo embora. A taxa de coleta de lixo ela é um serviço público específico e divisível, certo? É isso que caracteriza as nossas taxas. E aí, logo em seguida, a gente vem para a contribuição de melhoria. E essa eu acho interessante, viu, gente? Não é por nada, não. Essa eu acho top. Contribuições de melhoria. Estão previstas lá no artigo 81 do CTN. O que é a contribuição de melhoria? Antes de eu explicar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguém aqui mora perto do centro de eventos? Fora eu moro bem perto aqui da Unifoto, centro de eventos, aqui da Washington Soares e afins. Antes de existir o centro de eventos, o raio de atuação, digamos, vou colocar, sei lá, uns 5 quilômetros, 5, 8, sei lá, 8 quilômetros de raio da área do centro de eventos, valia, sei lá, um metro quadrado, eu não faço a menor, gente, não faço a menor ideia, tá? Eu tô chutando números. Um metro quadrado valia, sei lá, não sei pensar, R$ 10.000, vai, um metro quadrado. Eu nem sei precificar metro quadrado, tá? Eu tô literalmente só chutando. Se alguém souber um preço do metro quadrado, me avisa. E aí, justamente, digamos que aí o preço do metro quadrado era X, antes da construção do centro de eventos, aqui nesse raio de 8 quilômetros. Aí, com a construção do centro de eventos, que é uma obra pública, certo? É uma obra do governo do estado,
Esse metro quadrado aqui nesse raio de 8 quilômetros do centro de eventos valorizou em, sabe, 200%. Vamos colocar aí. Então, vai ser 200x agora, o metro quadrado, certo? Aí, digamos que o governo, na obra do centro de eventos, gastou R$ 1 milhão. Vocês sabiam que o governo pode cobrar uma porcentagem? Aí eu não vou entrar em detalhes agora para não confundir muito a cabeça de vocês, que a gente vai estudar isso mais à frente. Mas ele pode cobrar uma porcentagem do valor de valorização dos imóveis, nesse raio específico, e cobrar em forma de contribuição. Contribuição de melhoria, certo? É um tributo. Como eu coloquei aqui, decorrente de valorização imobiliária geradas por obra pública. Ou seja, todo esse raio aqui em volta, que foi valorizado com a construção do centro de eventos, está passível de ser cobrado contribuição de melhoria. Aí a gente vai, inclusive, aprender mais na frente um cálculozinho específico que se faz. Não vou falar agora, para todo mundo se confundir. Certo? É por isso que as contribuições de melhoria, na minha concepção, são tão interessantes, porque você pode cobrar uma porcentagem que não existia da obra pública para, assim, integralizar também o lucro arrecadado ali para aquela obra pública, certo? Aí também tem algumas especificações interessantes, que, por exemplo, não pode ultrapassar o valor da obra, a arrecadação total não pode ultrapassar o valor da obra, tem que ter uma porcentagem específica do ganho. É bem interessante a gente aprender, a gente vai aprender isso tudo depois, certo? Aí eu coloquei uma observação aqui também para a gente ter em mente da teoria tripartite, que é o quê? Na época da edição do CTN, que é 1966, não existiam empréstimos compulsórios e contribuições especiais como espécies autônomas da Constituição. E aí é por isso que o CTN adota a teoria tripartite, porque quando ele foi criado, eram só esses três tributos que eram considerados tributos, certo? O imposto, taxas e contribuições de melhoria. É por isso que no CTN está dizendo lá no artigo 5º, é isso que está sendo dito, certo? Só que aí, depois da Constituição, agora a gente vai entrar um pouco na teoria pentapartite. Depois da Constituição, passou a prever, a Constituição, depois que foi criada, passou a prever expressamente outras modalidades de tributo. Segundo essa teoria, que é hoje majoritária e adotada pelo STF, existem 5 espécies tributárias. Ou seja, por mais que no CTN, no artigo 5º, isso é questão de AV3, sem brincadeira nenhuma, caiu uma questão exatamente, caiu na minha prova da monitoria, para vocês terem noção. Uma pergunta assim: segundo o CTN, quais são as espécies de impostos previstas? Aí tinha lá vários itens e tinha um que era quais são as espécies de tributos previstos? Impostos, taxas e contribuição de melhoria, que é a resposta, segundo o CTN. Agora, quais são as espécies de tributos adotadas no entendimento majoritário? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Teoria pentapartite, certo? Como eu expliquei um pouquinho sobre os impostos, taxas e contribuições de melhoria, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os empréstimos compulsórios, que estão lá no artigo 148 da Constituição. Os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos pela União em hipóteses excepcionalíssimas. Eu coloquei excepcionais, mas é excepcionalíssimas. Que é guerra, calamidade e investimento urgente. O que pode ser esse investimento urgente? A pandemia, por exemplo. Na pandemia, poderia muito bem ter tido um tipo de empréstimo compulsório, certo? O governo edita a legislação, fazendo com que, agora os contribuintes são obrigados a pagar tantos por cento para o empréstimo compulsório. Em caso de guerra, de calamidade ou investimento urgente, como eu disse, a pandemia. Isso, se eu não me engano, não existem precedentes de empréstimos compulsórios no Brasil. Existem em outros países, mas no Brasil, se eu não me engano, não tem. E porque assim, nunca aconteceu, mas está prevista a legislação se um dia precisar, tá lá, entendeu? E aí, logo em seguida, a gente tem as contribuições especiais, que estão previstas no artigo 149 e 195 da Constituição. As contribuições especiais, diferentemente da de melhoria, elas têm finalidade específica, que são 3. Sociais, que são o INSS, o PIS e a COFINS. Intervenção no domínio econômico, que é a CID, vocês vão ver bastante aí. E de interesse e de categorias profissionais ou econômicas, por exemplo, a OAB ou o CREA,
certo? Então, as contribuições especiais, elas estão previstas justamente para arrecadar em ramos específicos da sociedade, como aqui a gente colocou 3 exemplos, certinho? Mas vocês vão ver essas as espécies de tributo mais a fundo um pouquinho mais para frente, não quero confundir ninguém hoje aqui não. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Me perguntem qualquer coisa. Dito isso, gente, esse foi o nosso jedinho de hoje. Nós terminamos aqui nosso primeiro jed e eu acho que é inegável, né, o tamanho do sorriso no meu rosto. Estou muito feliz. Não, aos meus alunos, por favor, não vão embora que eu vou passar a lista de frequência para aqui para vocês, por gentileza. Preencham bonitinho. Gente, olha a tristeza do computador, Jesus. E fica aqui para minha tia que está assistindo para falar com meu pai que eu estou precisando de um computador, por gentileza, tia Lela. Faz essa boa aí pro meu pai. E muito obrigada, gente, pela Pode fé. deixar que eu vou falar pra ele Ó, agora. ele tá. Porque, Parabéns. gente, o meu Oi? pai, ele fica dizendo que o computador não tá travando. Vocês estão vendo aí, né? Pelo amor Você de quebra Deus. muito computador, por isso que ele tá Mentira. assim. Mentira. Beijo, parabéns, viu? Obrigada, Tchau, gente. tchau. Só passar aqui, viu? Lista de frequência, mas no mais, galera, é isso. Me perguntem qualquer coisa, tanto aqui quanto no privado. Vocês sabem que eu sou 100% aberta a vocês. Então, podem ficar à vontade. Criando aqui. Vejo se deu certo. Recomendo sim, inclusive tá aqui, Rebeca. Deixa eu só. Gente, o negócio não quer ir. Vala minha nossa. Pronto. Aqui, ó. Também fica aqui o disclaimer, tá, galera? Eu coloquei no drive da nossa disciplina, nas doutrinas, vários livros em PDF para que vocês possam ver os meus preferidos e o que o professor indica. O que eu estudo, gente, é esse aqui, tá? É o livro do Luiz Eduardo Chueire. Coloquei também no Drive, não essa edição, eu acho que tem uma edição mais velha e mais nova do que essa é a 11ª. Mas eu estudo por ele, é um livro extremamente completo, tipo assim, ele tem tudo, do começo ao fim do tributário. Mas eu também gosto muito do Hugo de Brito Machado II, certo? Eu acho o doutrina interessante de estudar. E algumas um pouco mais facilitadas são o Ricardo Alexandre e o Eduardo Sabac, que eu coloquei também lá no Drive, caso vocês queiram utilizar o livro digital, certinho? Mas é isso. O meu preferido, assim, disparadamente é o Chueire. Ele, assim, é mais da velha guarda, tá? Mas eu gosto bastante porque eu acho muito explicado. É uma explicação que não é básica, mas também não é difícil, entende? Eu acho que ele tá bem ali no meio termo, é o que eu mais gosto. Enfim, galera, preencha a frequência, por gentileza, e no mais é isso. Para aqui nossa gravação. Peraí. Tchau, gravação. Ai, Jesus Cristo.